Então, acho que o grande desafio dessa chapa, Unidade da Luta, Unidade na Luta, é um pouco o que o próprio nome já expressa, né? Conseguir fazer um movimento que reúna a categoria, mas que reúna para além da nossa categoria, né? A gente tem desafios em níveis diferentes. Acho que a gente tem um desafio interno, que é o que está expresso no programa da nossa chapa, que é o de intensificar o trabalho de base a partir das deliberações dos nossos congressos, CONADES, enfim, das nossas instâncias deliberativas. Então, acho que esse é um movimento que a gente tem que fazer para dentro. A gente tem uma categoria muito renovada, né? E a gente precisa fazer o sindicato ser conhecido por essa categoria, para que ele possa aderir às nossas bandeiras, para que ele possa essa categoria possa junto construir a luta pela educação pública, pela universidade que o Andes, pelo projeto de universidade que o Andes tem, né? Para fora, a gente tem um outro desafio, né? O Andes é um sindicato nacional, né? Que tem uma importância central na luta de classes, então a gente entende que o nosso desafio para fora é contribuir na articulação dos segmentos da classe trabalhadora, né? E aí fazer isso junto com outros segmentos da educação, né? A gente entende que a bandeira da educação não pode ser uma bandeira só dos professores do ensino superior, mas ela tem que ser uma bandeira da sociedade, e aí tem que ser a bandeira da educação como um todo, não só da educação no nível superior. E para isso é fundamental que a gente articule com a educação do ensino fundamental, né? E com os outros níveis da educação. E também é fundamental que a gente articule com movimentos sociais e com outras categorias para que a classe trabalhadora assuma a defesa da educação pública de qualidade como direito de todos, né? Isso a gente acredita que a gente vai fazer fortalecendo a nossa central sindical CSP com Lutas e ampliando o raio de alianças do Antissindicato Nacional com movimentos sociais, com movimentos populares, movimento estudantil, né? E outras organizações da classe trabalhadora. Então, nós da chapa entendemos que, a partir da conjuntura que está se apresentando, que o período vai ser um período de intensificação, de retirada de direitos da classe trabalhadora. E nesse sentido, toda vez que se retira direitos da classe trabalhadora, isso exige de nós trabalhadores intensificar a luta. Então a gente acredita que o próximo período, os 2 anos, a futura direção, nós enquanto futura direção, teremos o desafio de contribuir de intensificar a organização da nossa categoria e de intensificar a organização da classe para além da nossa categoria, né? O que está se anunciando é uma retirada de direitos para a classe trabalhadora como um todo e um foco central no funcionalismo público, né? Então, com o sucateamento dos serviços básicos, em especial educação e saúde, com novas modalidades de privatização e com diferentes formas de retirada de direitos, né? A gente entende que isso tem uma intensificação no serviço público federal, mas se capilariza de forma muito ágil no serviço público estadual. Então, nesse sentido, as universidades estaduais também, o cenário para as universidades estaduais não é o dos melhores. Como alternativa a isso, a gente tem a organização do segmento da educação nos estados, né? Para que a gente possa lutar por uma carreira, para que a gente possa lutar por um projeto de educação, né? E a gente vai ter que fazer grandes enfrentamentos junto aos governos estaduais e junto ao governo federal. Então, a gente entende que o que está em disputa hoje é um modelo de educação, é um projeto de educação, né? Nós, antes, Sindicato Nacional, temos um projeto de educação, que é a defesa de um projeto de educação pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciado e financiado com verba estatal, né? Verba pública para educação pública. Então, essa é a nossa compreensão básica do projeto de educação. O que nós estamos enfrentando? Nós estamos enfrentando um outro projeto de educação, que é o que a gente vem chamando de contra-reforma da educação, que tem vínculos com o processo de contra-reforma do Estado. Esse outro projeto de educação, que vem sendo implementado pelo governo federal, ele tem nos seus pilares, né, retirada de direitos, privatização, mercantilização da educação.
esse projeto que vem sendo implementado na educação não se implementa só nas instituições federais, ele também vem sendo implementado nos estados, né? E, por vezes, de acordo com a condição de organização dos segmentos das instituições públicas, né, em alguns estados acaba avançando com mais rapidez esse projeto de contra-reforma da educação. Então, o que a gente está entendendo que é um desafio para o próximo período em relação às estaduais? Fortalecer a articulação das estaduais nos estados onde existe mais de uma instituição estadual, que se fortaleça os fóruns das estaduais, né? Nos estados onde a gente não tem mais de uma universidade estadual, que a gente possa fortalecer esse setor da educação através da revitalização dos FEDEPs, né, que são os fóruns estaduais em defesa da educação pública, porque aí a gente vai juntar tanto a educação superior quanto a educação básica, movimentos sociais, movimento estudantil, então um amplo segmento, né, que podem construir uma aliança em defesa da educação pública para que a gente possa de fato fazer frente aos governos estaduais e nacionalmente ao governo federal. A gente tem muita clareza de que, como eu falei no início, que são projetos distintos em disputa e eles vão ser implementados, se nós não conseguirmos barrar, em todas as instâncias da educação. Né? Então, o processo de contratação por organizações sociais que o governo federal vem tentando aprovar, esse vai ser um processo que vai rapidamente chegar nas estaduais. Nós já temos universidades estaduais pelo Brasil que chegam a ter mais de 80% do seu quadro docente de professores que não são servidores públicos, que são professores contratados. Então, essa é a expressão máxima do processo de mercantilização e de precarização das condições de trabalho e, portanto, das condições de estudo. E é contra esse projeto de sucateamento da educação que a gente tem que unir forças para fazer o enfrentamento no próximo período. Eu acho que nós temos uma categoria que ela é muito diversa, né? Temos uma categoria formada de segmentos, de gerações e de formações muito distintas, né? Isso é muito positivo, isso não pode ser visto como negativo. Acho que o nosso desafio é tentar ver o que nos une, o que une essa categoria tão diversa desse país tão grande. O que une essa categoria é a defesa da educação pública, gratuita e de qualidade. E o que a gente vem identificando nos últimos anos é um processo de implementação da contra-reforma da educação superior que não começa nesse governo, que começa já no governo anterior, começa lá no final da década de 90, mas que teve continuidade no governo atual. Então, acho que o nosso desafio é identificar quem constrói essa educação pública que o Antissindicato Nacional defende junto com a gente, né, junto com o segmento da educação, e quem está atacando esse projeto de educação pública, né? E se a gente conseguir identificar isso em comum na categoria, eu acho que vai ser mais fácil da gente se fortalecer e fazer frente a quem quer que seja, qual o governo que seja, que implemente um processo de contra-reforma da educação que privilegie a iniciativa privada. Infelizmente, é o que a gente vem vendo nos últimos mais de 15 anos, né? Um projeto de educação que tem como foco central a mercantilização e a privatização. Então, o repasse da verba pública para a iniciativa privada e o sucateamento das instituições públicas, né? Se a gente conseguir identificar aquilo que nos une, talvez isso seja mais forte do que aquilo que nos diferencia, né? Até porque numa categoria tão diversa, não ter diferença é quase impossível, né? Então, como que a gente pode construir unidade em torno de um projeto de educação pública? Acho que esse é o nosso desafio. Então, acho que a estrutura do Antissindicato Nacional é uma estrutura diferenciada, né? Acho que nós somos o único sindicato que é eleito pela base, que se organiza de forma nacional sem ser uma federação. Porque nós não somos uma federação, nós somos um único sindicato nacional, né? E aí, para dar conta da diversidade desse país, a gente tem que se organizar em regionais. Somos 12 regionais, como você falou aqui, nós estamos na Nordeste 2. E qual que é o nosso desafio? Nosso desafio para esse período é revitalizar o trabalho que já vem sendo feito pelas regionais. As regionais, elas têm um papel central na articulação das instituições públicas dos estados que ela envolve.
ela tem um papel central no fortalecimento da central sindical nos estados, da CSP com lutas. Ela tem um papel central no fortalecimento e na construção nos estados que ainda não existem, do FEDEP, né, do Fórum Estadual em Defesa da Educação Pública. Então, a regional tem um papel político muito importante. A regional ela não substitui, obviamente, o trabalho das seções sindicais, que é um trabalho voltado para as suas bases, para a categoria de cada instituição, mas a regional tem um papel central de articular a luta local de cada instituição com as demais instituições daquelas regionais, com os movimentos sociais daquelas regionais e com as outras entidades classistas dos estados a que a regional atende. E acho que o projeto, né, e o nosso desejo, que está no programa da nossa chapa para o próximo período, é tentar dar continuidade ao trabalho que já vem sendo feito, mas intensificar esse trabalho, né? Porque a gente está convencido que para a defesa do projeto do ANDE, Sindicato Nacional de Educação, é fundamental a articulação para além das universidades. Os fundos complementares de aposentadoria, eles entram na mesma lógica da contra-reforma da educação, né? O projeto de contra-reforma da educação, que tem lá suas bases no Tratado de Bolonha, que já foi operacionalizado em diferentes países europeus, né? E que tem como resultado a privatização do ensino superior público, né? Deixando de existir a oferta pública de vagas no ensino superior, ele esse mesmo projeto, né, é o que dá base ao projeto também de reforma da Previdência, né? E aí, no caso, o FUNPRESP, que é o Fundo de Pensão para o Serviço Público Federal, ele certamente será reproduzido no nível dos estados e dos municípios, assim como a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que começa hoje nos hospitais universitários federais, mas que certamente chegará nos hospitais universitários estaduais e nos hospitais municipais, porque isso faz parte do projeto de contra-reforma do Estado, né? Sob desculpa da crise do Estado, né, se implementa uma série de ações que privatizam serviços sociais e serviços públicos. E educação, previdência e saúde, o tripé da Seguridade Social, que foi conquistado na Constituição de 88, está sendo ameaçado com esses projetos, que são projetos do capitalismo e que vêm sendo muito bem operacionalizados pelo governo federal e pelos governos estaduais. Qual é a posição do nosso sindicato em relação ao fundo? Nós somos contrários ao fundo de previdência, até porque nós não acreditamos que a Previdência seja deficitária. A Previdência não é deficitária e a gente defende uma Previdência que seja pública e que seja baseada na solidariedade dos trabalhadores, né? A Previdência 100% pública, ela prima por isso. Os trabalhadores das diferentes categorias que estão na ativa, eles são responsáveis por arcar com a aposentadoria daqueles que já cumpriram seu tempo de serviço. Essa é a Previdência que a gente acredita, a Previdência pública e de solidariedade entre a classe trabalhadora. Esse modelo de Previdência que vem sendo implementado, imposto pelo governo federal e que não vem dando certo, inclusive por conta da resistência do nosso sindicato nacional, né? Os professores vem sendo a categoria que menos tem aderido ao FUNPRESP, né? Isso já demonstra o sucesso da campanha contra a FUNPRESP, né? Esse movimento que o sindicato vem fazendo de resistência, ele tem que servir para a concretização da anulação, tanto da reforma da Previdência, porque ela foi feita às custas do mensalão, quanto da revogação imediata da FUNPRESP. Essa é a nossa luta.